Tati Souza aqui, professora de inglês e criadora deste canal, o Inglês da Tati, especializado em fazer você sair do zero no seu inglês. Sair do zero e desistir de desistir do seu inglês é algo com o qual eu me comprometo e vou te mostrar que é totalmente possível. Vem nessa! Yeah. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre os 3 verbos muito usados em inglês. Está entre os mais usados. Por que que uma palavra, seja ela de qual categoria for, substantivo, verbo, enfim, está sempre entre as mais usadas? Normalmente é porque ela tem mais de um ou vários significados e podem ser usadas em diversas situações, esses significados, tá bom? O primeiro verbo que a gente vai ver é o verbo take. Se você for ao dicionário e olhar as definições de take, você vai ver que ele tem muitos usos, principalmente, gente, porque os verbos, eles se juntam a preposições e outras partículas da língua, formando outros sentidos, né? Então, por exemplo, make é o verbo fazer, mas make up pode ser maquiagem, pode ser maquiar-se, pode ser também inventar, make up a story, inventar uma história. Então, dependendo da palavra, da partícula com que a palavra se junta, ela vai trazendo aí para a língua outras possibilidades de uso e de significado. Tá bom? A gente vai se concentrar aqui agora no verbo take. O verbo take, normalmente, a gente aprende como pegar ou levar. Por exemplo, se você está saindo e está chovendo, eu vou te aconselhar. Take an umbrella with you. Take an umbrella with you. Leve um guarda-chuva ou leve uma sombrinha com você. Eu estou te aconselhando a levar este objeto. Eu também posso te contar que every day, at the end of the day, lá no final do dia, I take my children to the park. Eu levo os meus filhos ao parque. I take my children to the park. Eu levo os meus filhos ao parque. Tá bom? Tem um uso aqui especial para o verbo take que eu sempre gosto de reforçar e ressaltar para os meus alunos, porque dá uma diferença do português. Em português, a gente fala que toma remédio. Em inglês, a gente take medicine. Então, eu posso te contar que I take this medicine when I have headaches. I take this medicine when I have headaches. Eu tomo este remédio quando eu tenho dores de cabeça. Tá bom? No passado, o verbo take vira took. Então, eu posso te contar que ontem I took my family to the party. I took my family to the party. Eu levei a minha família para a festa. Tudo bem até aqui? Podemos ir para o nosso segundo verbo? Então, vem. O segundo verbo que vai compor essa nossa listinha da aula de hoje é o verbo get. Gente, o verbo get, ele tem tantos usos e tantas possibilidades de tradução que quando eu comecei a estudar inglês, muitos anos atrás, eu tinha uma professora muito querida, a Thaís, que ela falava, se você tiver dúvida em um verbo em inglês, coloca get que vai dar certo. Não estou aconselhando vocês fazerem isso, é uma brincadeira, mas era só uma maneira que ela tinha de fazer a gente entender que o get realmente poderia ser muitas coisas, tá bom? Normalmente, nas frases que a gente vê assim no dia a dia, o uso mais comum do get é conseguir, né? Então, por exemplo, eu posso te dizer, I get the chance to help you. I get the chance to help you every day. Eu tenho a chance de te ajudar todos os dias. Eu consigo, eu tenho essa possibilidade de te ajudar todos os dias. Ele também pode ser usado no sentido de entender. Por exemplo, você me conta algo e eu falo, I got it. O passado de get é got. I got it. Ah, eu entendi. Do you get home very late? Nessa frase, o get tem o sentido de chegar. O que que eu estou te perguntando? Você chega em casa muito tarde? Do you get home very late? Do you get home very late? Você chega em casa muito tarde? E a gente também pode usar o get no sentido de ficar, ficar de alguma maneira. Por exemplo,
Quando meu pai viaja, eu fico triste. Eu me torno triste naquele momento. Eu fico triste. I get sad. Quando meu time favorito ganha, I get happy. Eu fico feliz. Então, ele traz essa ideia de ficar, não ficar em algum lugar, mas ficar em um estado diferente. Ficar feliz, ficar triste. E acho que esses são os sentidos mais usados para o verbo get. O nosso terceiro verbo é o verbo have. O verbo have, ele é campeão de erros dos alunos do inglês. Por quê? Porque ele faz confusão com palavras lá do português. A gente sempre aprende, e é verdade, que o verbo have é o verbo ter, certo? E ele é o verbo ter quando ele significa posse. Por exemplo, I have a black pen. I have a black pen. Eu tenho uma caneta preta. É minha posse. Tá bom? Só que se eu for dizer tenho um carro aqui, eu não vou falar have a car here. Isso é assunto que está lá em outro vídeo aqui no canal. Vai ficar aqui na descrição. E vocês vão lá e assistem para aprender essa matéria. Tá bom? A diferença de have e there is. Um dos usos, ou o uso do have, que costuma confundir muitos alunos iniciantes, é no sentido de comer e beber. Então, eu posso te falar que à noite I have pizza, ou eu posso dizer que à noite I eat pizza. Quando eu junto have com algo de comer, ele pode ser entendido ou traduzido como comer. I have sandwich. I have a sandwich every weekend. Todo final de semana eu como um sanduíche. I have a sandwich every weekend. E ele também pode significar beber. Ele pode ter o mesmo uso do verbo drink. Então eu posso te dizer que I drink Coke at lunchtime. Eu bebo Coca no horário do meu almoço. E vai ser a mesma coisa de I have Coke at lunchtime. Eu tomo Coca no horário do meu almoço. Conhecia todos esses usos. Como que eu treino isso? Como que eu vou fazer com que isso seja parte das minhas frases e da minha rotina com o inglês? A melhor maneira da gente entender vocabulário novo, da gente fixar vocabulário novo, é fazendo frases. Eu, Tati, eu gosto de escrever manuscrito mesmo, não é no computador, não. Eu gosto de ter um caderno com diferentes cores, diferentes anotações, post-it, etc., para que o meu cérebro memorize aquela sequência e fique fácil de eu usar quando eu precisar, né? Então, como que você vai fazer? Faça, para cada exemplo desse que a gente viu aqui hoje, faça frases pequenas que façam sentido para você. Como assim? Se você toma café todas as manhãs, fala I have a glass ou a cup of coffee in the morning. Faça uma frase pequena que seja verdadeira de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua vida. Você vai ver como toda vez que você precisar usar, vai ser muito mais fácil aí para fazer o seu cérebro lembrar. Tudo bem? Te vejo no próximo vídeo, na próxima aula.